Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 5 – Uma declaração sob as estrelas. Tanjiro gritou os nomes de Kiyoshi e Teruko enquanto corria pela casa, seguindo os aromas que se intensificavam a cada segundo. Seus passos ecoavam pelas paredes, mas ele não se preocupava em atrair a atenção de ninguém nem de nada que estivesse lá dentro. Após a morte de Kyogai, ele não conseguia mais sentir nada de malicioso dentro da casa. O que quer que estivesse lá dentro com Kyogai, ele só podia presumir que Zenitsu ou o assassino usando a máscara de cabeça de javali tivessem se encarregado disso. Kiyoshi. Teruko. Ele chamou novamente, antes de virar a esquina e encontrar o rastro de cheiro que levava diretamente a um par de portas que davam para uma sala bem iluminada. Kiyoshi. Teruko. Estou aqui. Ele agarrou as portas e as abriu para o lado, mas teve que se esquivar rapidamente de ser atingido na cabeça pelas duas crianças, que gritaram com sua aparição repentina. Ei, sou eu! Exclamou Tanjiro, acenando com os braços e conseguindo impedir Teruko antes que ela pudesse atirar um vaso de cerâmica. Vocês não o ouviram? Espera, porque estavam jogando coisas em mim. Desculpe. Kiyoshi se desculpou enquanto Teruko colocava o vaso no chão. O Tsuzumi desapareceu, então entramos em pânico. Tanjiro piscou algumas vezes, percebendo que o tambor realmente havia desaparecido, e sorriu para os dois. Seus ombros relaxaram e ele soltou um suspiro de alívio. Entendo, fico feliz que ambos estejam bem. Agora está seguro? Sim. Como você pôde ver, eu voltei, respondeu Tanjiro, ainda sorrindo. Como se as comportas tivessem se aberto, todo o estresse e as emoções acumuladas dentro da pequena Teruko finalmente se libertaram quando ela começou a chorar alto. Kiyoshi segurou a mão da irmã enquanto ela chorava, e Tanjiro se aproximou dos irmãos e se ajoelhou diante deles para acariciar suavemente a cabeça de Teruko. Ele estava prestes a dizer algo quando Teruko soltou o irmão e o sufocou com lágrimas, a voz abafada pelo uniforme de caçador de demônios dele. Os olhos de Tanjiro se abriram ligeiramente antes que ele fechasse e os braços envolvesse a garota, segurando-a perto enquanto ela liberava todos os seus medos e emoções reprimidos sob o olhar atento do irmão mais velho. Levou alguns minutos para que tudo viesse à tona, mas assim que Teruko terminou, e seus soluços abafados se transformaram em gemidos e soluços suaves, Tanjiro a ergueu gentilmente de seu peito e retomou o carinho em sua cabeça. Vocês dois aguentaram bem. Vamos, está na hora de irmos. Tanjiro colocou a mão no joelho e sentou-se, ajudando Teruko a se levantar primeiro enquanto ela enxugava as lágrimas dos olhos, antes de colocar Kiyoshi nas costas e deixá-lo abraçar seus ombros. Assim que suas pernas estavam firmemente apoiadas pelos braços, eles saíram do quarto, Teruko caminhando atrás deles enquanto Tanjiro carregava o irmão nas costas. Desde que deixara as duas crianças sozinhas, sua perna, graças à pomada especial de sua professora, melhorara consideravelmente e não doía tanto quanto antes. Tudo que ele precisava fazer era visitar o médico de sua cidade, e eles seriam capazes de tratar o ferimento melhor do que ele próprio. Após caminhar por mais alguns minutos, virando em outro corredor, o nariz de Tanjiro captou o cheiro de Zenitsu, assim como o do irmão que o acompanhava, se aproximando. Ele imaginou que eles deviam estar lá fora e sorriu ao pensar em vê-los todos sãos e salvos novamente, antes de seu nariz captar outro cheiro. Um cheiro outrora familiar que fez seu coração parar. Sinto cheiro de sangue. Pensou Tanjiro, com surpresa estampada no rosto, o que fez Kiyoshi se inclinar para a frente, um pouco preocupado. Está tudo bem? Ah, sim. Vamos nos apressar. Tanjiro então começou a trotar, e Teruko o seguiu em direção à saída. Viraram a esquina e retornaram ao corredor original, com seu chão de terra batida e vasos de plantas enfileirados na parede por onde haviam passado após entrar na casa. As portas no final estavam fechadas, mas dali ela podia ouvir alguns gritos e um som como se algo tivesse sido atingido, que chegou aos seus ouvidos através das portas fechadas. Tanjiro acelerou e correu direto para a porta, ignorando o que poderia acontecer em seguida por causa do cheiro de sangue e dos sons de luta vindos de fora. Então, ele abriu a porta e saiu correndo, apenas para parar abruptamente quando seu corpo inteiro foi atingido pelos raios brilhantes do sol lá fora. Oh, não, pensou Tanjiro, com os olhos arregalados de terror enquanto encarava o sol da manhã no céu. Ele não havia considerado quanto tempo haviam passado dentro da casa.
Lá fora, era manhã, e ele simplesmente correrá de cabeça para a luz, um demônio incapaz de viver sob a luz do sol. Ele começaria a se queimar em breve. Ele deixaria Nezuko para trás, completamente sozinha, sem família para cuidar dela. Ele havia falhado. Ah! Tanjiro-san, Mira. Mira. Que? Tanjiro recuperou os sentidos, esperando seu fim, apenas para descobrir que não só não estava se queimando ao sol, como estava perfeitamente bem, sem nenhum sinal de queimadura. O sol estava quente em sua pele, um prazer perdido que ele havia esquecido desde que se tornara um demônio. Mas ele não podia se deter nisso naquele momento. Sua atenção foi desviada por Kyoshi para Zenitsu, que se agarrava à caixa de Nezuko com todas as suas forças, enquanto o homem com cabeça de javali o chutava repetidamente. Vamos, anda logo! Rosnou o assassino mascarado, chutando Zenitsu novamente na lateral esquerda, fazendo-o arfar. O homem desembainhou suas duas espadas serrilhadas e encarava Zenitsu, com os braços envolvendo a caixa em um gesto protetor. Saque sua espada e lute comigo. Seu idiota. Tanjiro ficou completamente paralisado em choque. Shoichi estava um pouco perturbado, intimidado pelo medo do assassino com cabeça de javali, enquanto Zenitsu lentamente ergueu a cabeça e notou Tanjiro parado ao sol do lado de fora da casa. Seu corpo doía, seus dedos estavam dormentes, sangue escorria de sua boca e se acumulava em sua narina esquerda, e seu olho direito estava roxo e inchado, quase completamente fechado. Apesar disso, ele reuniu forças para falar e chamou a atenção de Tanjiro. Tanjiro, eu não sei como você está aqui, mas eu o protegi, murmurou ele, tossindo levemente. Porque você disse que isso era mais importante para você do que a sua vida. O problema é que há um demônio dentro desta caixa, certo? O coração de Tanjiro deu um salto ao pensar em Zenitsu, que, mesmo depois de revelar que sabia o conteúdo da caixa, o simples ato de protegê-la altruisticamente com a própria vida por causa do que ela havia dito, foi suficiente para fazer seus olhos se encherem de lágrimas. Zenitsu sempre teve uma audição excepcional, capaz de ouvir coisas que a maioria das pessoas não conseguia. Ele podia até captar e memorizar palavras ou frases ditas por outros enquanto dormia. Desde o momento em que se conheceram, Zenitsu soube que havia um demônio dentro da caixa que Tanjiro carregava nas costas durante a viagem, pois os sons emitidos por demônios não se assemelham em nada aos sons humanos. Até mesmo Tanjiro fazia esses ruídos, embora em menor escala do que qualquer demônio dentro daquela caixa. Mas, apesar de ser um demônio, Zenitsu conseguia ouvir um som tão suave e delicado vindo de Tanjiro que lhe dava vontade de chorar. Um som tão suave que ele achou que já tinha ouvido algo parecido antes. Todos os seres vivos emitem sons constantemente, desde a respiração até o ato de comer, piscar, mover-se e falar. O mundo está repleto desses sons que emanam de cada criatura viva que o habita. A respiração, os batimentos cardíacos, o som do sangue circulando. Ouvindo com atenção, Zenitsu conseguia até mesmo adivinhar os pensamentos de alguém. Contudo, muitas pessoas que ele conheceu ao longo da vida o enganaram repetidas vezes, levando-o a acreditar em quem bem entendesse. Tanjiro, apesar de ser um demônio, é um caçador de demônios e viaja com outro demônio. Ele tinha certeza de que devia haver uma razão para isso, e que essa era uma razão que ele podia aceitar e acreditar. Então, quando o homem que carregava a cabeça de javali saiu do prédio, ele protegeu a caixa de Nezuko com o próprio corpo o tempo todo, levando chute após chute do assassino. Mesmo quando seu corpo lhe dizia para parar e se mover, ele continuou. Depois de toda essa arrogância, você nem sequer desembainhou sua espada, seu idiota. Exigiu o assassino com cabeça de javali, continuando a chutar Zenitsu enquanto Tanjiro permanecia imóvel no mesmo lugar. Se você é mesmo um caçador de demônios, vamos ver como você luta. Jiag. Zenitsu foi chutado para o lado, a caixa permaneceu em suas mãos, e ele a apertou ainda mais contra o corpo, em um gesto protetor. Seus olhos estavam fechados e seu corpo se contorcia de dor, mas ele resistiu. Foi naquele momento, naquela cena que acabara de se desenrolar, que flashes do passado vieram à tona na mente de Tanjiro como um raio. A visão de Nezuko ensanguentada em seu kimono rosa esfarrapado e sujo, deitada de bruços na neve do lado de fora da casa de sua família, com sua irmãzinha morta nos braços. Ele viu Nezuko do passado como o Zenitsu do presente, e após outro chute poderoso na lateral do corpo, as veias de Tanjiro saltaram e a raiva tomou conta de seu rosto.
Seu lado demoníaco aflorou, seus olhos se estreitaram e suas unhas se afiaram como pontas, enquanto a vontade e o desejo de se proteger se sobrepunham a todas as outras funções corporais. Mas ele ainda se conteve, seus dedos se fechando em punhos e tremendo, enquanto o último resquício de razão o impedia de liberar sua fúria. Se você não vai lutar, saia da minha frente! Gritou o assassino enquanto recuava e chutava Zenitsu direto no queixo. Tanjiro cuspiu as palavras. Seus olhos ficaram vermelhos como sangue e seu corpo enrijeceu enquanto dois pensamentos singulares e diretos inundavam sua mente. Proteger Nezuko e Zenitsu. Dar um soco no outro. Chega dessa palhaçada, se você não se mexer, murmurou o homem, girando uma de suas espadas e erguendo-a. Vou ter que te empalar junto com essa caixa. Já chega. A cabeça do javali virou-se para Tanjiro, revelando apenas um breve vislumbre de olhos vermelho escuros repletos de fúria antes que Tanjiro se tornasse um borrão em uma fração de segundo. A criatura avançou diretamente para cima dele, braços estendidos para trás, mãos tão cerradas em punhos que o sangue escorria entre seus dedos e voava ao vento que ele deixara para trás. O outro assassino mal teve tempo de reagir antes que Tanjiro estivesse sobre ele, braço estendido para trás, presas à mostra, pupilas dilatadas e fixas em seu alvo. Como um tiro de canhão, ele desferiu um soco certeiro no abdômen do homem com o punho direito, fazendo-se curvar com o impacto e provocando vários estalos e crepitações em rápida sucessão, antes que o golpe o arremessasse para trás e o fizesse deslizar pelo chão de um lado para o outro. Ele quebrou os ossos. Zenitsu exclamou em voz alta, chocado, antes de seu olhar se voltar para o furioso Tanjiro, que se colocou à sua frente para protegê-lo. Você não é membro do corpo de extermínio de demônios. Ele rugiu, o punho tremendo enquanto tentava se conter para não perseguir o assassino caído. Você não entende por que Zenitsu se recusa a desembainhar a espada. É um tabu para qualquer um de nós desembainhar a espada sem motivo. A cabeça de Tanjiro pendeu, sua expressão tornando-se mortal de raiva. As veias nas laterais de sua cabeça saltaram ainda mais, e suas mãos tremeram com ainda mais violência. Ele precisou de toda a sua força de vontade e moralidade para se impedir de destruir completamente aquele sujeito, quem quer que fosse, por ferir Zenitsu e colocar sua irmã em perigo. Mas veja só você, dando uma surra nele sem dó nem piedade. Isso é divertido para você. Você é a escória da escória. Zenitsu e os três irmãos ficaram sem palavras ao verem Tanjiro, normalmente gentil e atencioso, tremendo de raiva. Zenitsu já tinha ouvido algo parecido antes, quando ainda era noite e Tanjiro se aproximou do homem que havia caído do segundo andar, mas ver aquilo de perto e pessoalmente foi absolutamente aterrorizante. Tanjiro parecia um verdadeiro demônio, pronto para arrancar a cabeça de qualquer humano e devorá-lo ali mesmo, mas mesmo assim seus ouvidos não o enganavam. Ele ainda conseguia ouvir aquele som vindo de Tanjiro, não importava o quão furioso ou demoníaco ele estivesse. Mesmo enfurecido, ele se controlava não apenas por si mesmo, mas também por todos aqueles que amava. Por fim, o assassino caído murmurou e tossiu, sinalizando que ainda estava vivo. A tosse transformou-se numa risada de dor enquanto ele olhava para o céu. Ah, então é por isso? Perguntou ele em tom de deboche. Foi mal, nesse caso, vamos lutar com as mãos nuas. Tanjiro ficou um pouco confuso quando o assassino ergueu a cabeça do chão e o encarou com os olhos azuis celestes do javali. Sua consciência lhe dizia para tentar acalmar a situação, mas a raiva causada pela surra que Zenitsu lhe dera e pela ameaça a sua irmã o dominou. Os olhos de Tanjiro se estreitaram e ele estalou todos os dedos de uma vez, cerrando os punhos em um acesso de fúria. Eu realmente não quero brigar com você, não quero, mas se isso servir de lição sobre como colocar meus amigos em perigo, o assassino com cabeça de javali rolou para trás e assumiu uma postura de corrida antes de atacar Tanjiro primeiro. Tanjiro desviou facilmente e começou um duelo com outro assassino, ambos fazendo bom uso de seu treinamento para projetar agressividade, para grande surpresa dos irmãos e de Zenitsu. Olha só para eles. Como eles conseguem se mover assim? E o Tanjiro ainda quebrou as costelas do outro garoto. O outro assassino conseguiu acertar alguns golpes em Tanjiro, mas mal o impediram de revidar com um soco devastador, potencializado pelo demônio, que fez o corpo do homem tremer com sua força descomunal. Eles continuaram trocando golpes.
O assassino com cabeça de javali demonstrava notável flexibilidade e agilidade com seu corpo musculoso, mantendo-se sempre mais baixo que Tanjiro em todos os seus ataques e movimentos. O ataque foi tão baixo que Tanjiro teve que começar a usar golpes mais defensivos e reflexos para impedir que o assassino atingisse por baixo dos braços com seus socos e chutes. Quem quer que fosse essa pessoa, a maneira como lutava a fazia parecer um javali selvagem em busca de sangue. A flexibilidade das articulações dele é sobre-humana. Pensou Tanjiro enquanto se esquivava de um golpe no rosto causado pelo pé do homem. Ele aterrissou sobre as mãos e se chocou contra as costas do homem com velocidade e força impressionantes, atingindo seu ombro direito e ouvindo outro estalo alto sob a pele quando outro osso se fraturou ou quebrou. Apesar disso, o homem com cabeça de javali empurrou Tanjiro para longe e saltou para trás, agitando as mãos várias vezes antes de aterrissar com os pés bem afastados, aparentemente sem sentir dor alguma devido aos ossos quebrados. Kiara! Incrível, não é? Estou lutando contra um demônio de frente! Exclamou ele, rindo novamente. E veja só o que mais eu consigo fazer. Os olhos de Tanjiro se arregalaram numa mistura de surpresa e repulsa quando o homem se curvou para trás com uma flexibilidade impressionante, arqueando as costas para dentro e o abdômen para fora, apoiando a cabeça e a parte superior do tronco no chão e agarrando os próprios tornozelos, olhando por entre as pernas. A essa altura, a fúria que havia tomado conta de Tanjiro já havia se dissipado, e sua moralidade humana havia assumido o controle da maior parte de seu corpo, permitindo-lhe pensar de forma mais racional sobre a situação com o homem. Já chega. Você não deve fazer isso quando tem ossos quebrados. Só vai piorar a situação. Pior? Perguntou outro assassino, levantando-se novamente. Ótimo para mim. Ele correu em direção a Tanjiro, com os braços estendidos ao lado do corpo e os olhos fixos em seu inimigo. Nada pode superar o prazer deste momento. Eles começaram a lutar novamente, só que agora que Tanjiro havia se acalmado um pouco, ele se esquivava mais de uma briga de rua do que de uma luta de verdade, demonstrando a impulsividade de um assassino. Tanjiro tentou argumentar com ele, mas nada conseguia superar aquela grossa máscara de cabeça de javali que ele usava, o que significava que Tanjiro teria que recorrer a medidas drásticas. Com uma força capaz de esmagar pedras, ele agarrou o homem pelos ombros e o segurou firmemente, pegando-o de surpresa, antes de inclinar a cabeça para trás com as presas à mostra. Você precisa se acalmar. Então ele bateu com o crânio diretamente no ombro do outro assassino, criando um estalo alto e denso de osso contra osso, audível o suficiente para fazer Zenitsu estremecer e tremer nervosamente da cabeça aos pés. Igreal. Esse som. Seus crânios estão fraturados. Tanjiro saiu ileso, graças à sua testa e crânio duros como pedra, enquanto o outro assassino cambaleou para trás, completamente desorientado e abalado pela cabeçada. Seus braços pendiam inertes ao lado do corpo quando ele finalmente parou de se mover, seu corpo balançando levemente de um lado para o outro antes de finalmente desabar para trás. Suas costas bateram no chão com um baque surdo, e um gemido atordoado escapou da cabeça do javali. Tanjiro esfregou a cabeça rapidamente para se certificar de que não estava sangrando antes de caminhar até o homem, franzindo levemente a testa diante do que teria que fazer, e cutucou seu pé para ver se ele ainda estava consciente. Como não houve resposta, Tanjiro suspirou e olhou para Zenitsu e os outros irmãos reunidos ali. Eu o deixei inconsciente. Quando você bate em alguém com tanta força, é claro que vai nocauteá-lo. Zenitsu soltou a caixa de Nezuko e tossiu levemente enquanto caminhava em direção a Tanjiro. Os dois assassinos olharam para ele quando viram sua perna se contrair levemente e outro gemido emanar de trás da máscara. Eles se entreolharam antes de Tanjiro se aproximar, agachar-se ao lado da cabeça do assassino caído, agarrar o focinho do javali, levantá-lo e puxá-lo para longe. Eles se assustaram ao se depararem com o rosto, ou algo extremamente semelhante, de uma garota olhando diretamente para eles, seus olhos brancos por terem sido atingidos pelo crânio duro como pedra de Tanjiro. Ela era incrivelmente bela e de aparência feminina, contrastando fortemente com seu corpo musculoso, com olhos grandes e bem separados, emoldurados por longos cílios e sobrancelhas finas.
Sua característica mais marcante, além do próprio rosto, era o cabelo preto e espesso que chegava um pouco abaixo dos ombros, clareando para azul nas pontas e formando uma franja irregular que caía diretamente sobre os olhos, volumosa antes de se curvar e afinar em direção à testa. Tanjir viu sangue escorrendo da testa do homem, onde seu cabelo estava ligeiramente separado, revelando um hematoma que se formava rapidamente devido à cabeçada. O homem espumava pela boca enquanto se mexia um pouco, e a partir dessas pistas, Tanjir conseguiu deduzir o que havia acontecido. Ele deve ter sofrido uma concussão, murmurou, coçando levemente o nariz enquanto ria. Eu sofri um grave traumatismo craniano, Oni-san, você está bem? Perguntou Teruko, aproximando-se dele junto com seus irmãos, ambos com expressões preocupadas. Tanjir sorriu e se virou para eles, acariciando afetuosamente a cabeça da garota enquanto assentia. Se eu estiver bem. Incrível! Posso tocar na sua cabeça? Aqui. Tanjir se abaixou para ficar com a cabeça na altura da dela, permitindo que ela acariciasse e massageasse suavemente sua cabeça e a pele intacta por baixo dela. Enquanto ela contemplava, maravilhada, a cabeça dele, Zenitsu estremeceu levemente com a visão e pensou em como era assustador que Tanjir não tivesse derramado uma única gota de sangue. Ele não tinha certeza se era porque era um demônio, o que o tornava mais resistente a danos, porque sua cabeça era muito dura, ou uma combinação de ambos. No entanto, aquilo o aterrorizou, levando-o a fazer uma anotação mental para nunca mais irritar Tanjir, para não sofrer uma cabeçada daquelas do assassino. Aquele homem javali estava bem mesmo depois de levar um soco na barriga, mas depois de uma cabeçada de Tanjir, ele desmaiou. Oni-san, você é tão teimoso. Você acha mesmo? Respondeu Tanjir, rindo. Acho que sou bem teimoso. O belo assassino jazia no chão a poucos metros da casa do demônio do tambor. Seu travesseiro era o Aori dobrado de Tanjir e seu cobertor, o Aori de Zenitsu. Suas espadas gêmeas estavam à sua esquerda, intactas desde que foram arrancadas de suas mãos pelo golpe no estômago de Tanjir. Ele respirava suavemente, hesitando apenas um pouco devido aos danos em sua caixa torácica, mas fora isso, parecia bem e não demonstrava muito sofrimento com os outros ferimentos que recebera na luta com Tanjir. Finalmente, abriu os olhos e fitou o céu, seus olhos tão belos quanto o resto de seu rosto, e os manteve em silêncio por alguns segundos. Ovaag! Ele gritou, pulando de pé e jogando o Aori de Zenitsu para longe. Eag! Ele acordou. Zenitsu gritou, com o coração na boca ao ouvir o grito repentino do homem. Lute comigo, lute comigo. É assim que ela fica quando acorda. Zenitsu começou a fugir do homem enquanto o perseguia, eventualmente alcançando onde os irmãos e Tanjiro estavam. Eles estavam terminando de cavar o túmulo de uma das vítimas dentro da casa grande, e todos encaravam o assassino desperto, enquanto Zenitsu se escondia atrás de Teruko. Ela interrompeu a perseguição assim que Zenitsu se escondeu, ou pelo menos tentou, atrás de Teruko, e estremeceu atrás dela, seus olhos então se voltando para a sepultura inacabada. Que diabos você está fazendo? Perguntou Tanjir, colocando a grande pedra que segurava sobre as outras ao redor da base do monte de terra. É um funeral. O homem pareceu confuso por um momento antes de apontar acusadoramente para Tanjir. Não me importa o que você esteja fazendo, lute comigo. Quero te pagar, demônio. Eu não vou lutar com você, né? Tanjir coçou a bochecha, tentando se lembrar se ele ou alguém mais havia descoberto o nome do homem, mas não conseguia se lembrar de nada. Qual é o seu nome? Meu nome é Inozuki Ashibira. Inozuki, como se soletra isso? Soletrar. Eu não sei soletrar nem escrever. Inozuki exclamou, antes de apontar o dedo para Tanjir novamente. Quem se importa com isso? Por que diabos você é um demônio? E por que não está lutando comigo? Eu posso te contar depois, Inozuki. Mas eu não ataquei ninguém, posso te garantir depois. Você pode nos ajudar com esses enterros, Inozuki? Ainda há pessoas que morreram dentro da casa. Qual o sentido de enterrar os cadáveres das criaturas? Eu não vou fazer isso. Não vou ajudar em nada. Lute comigo. Ele é mesmo um maluco, pensou Zenitsu enquanto observava a cena por trás de Teruko, que ainda tinha uma expressão vazia no rosto por ter sido usada como escudo pelo caçador de demônios veterano.
A expectativa deles de que Inosuke fosse o único desorientado no grupo foi imediatamente frustrada quando Tanjiro lançou-lhe um olhar de compaixão, supondo que ele não pudesse ajudá-los porque seus ferimentos o estavam incomodando demais. A reação de Inosuke foi semelhante à de Zenitsu. Os dois se perguntaram como ele poderia ter pensado que era isso que Inosuke queria dizer. Que? Não, está tudo bem. Afinal, todos nós temos diferentes limites de dor, disse Tanjiro, sorrindo enquanto explicava seu raciocínio para Inosuke. Remover todos os que morreram daquela casa e depois enterrá-los é muito trabalho. Zenitsu, essas crianças e eu faremos o nosso melhor, então não se preocupe. É tão ruim, pensou Kiyoshi, olhando para Tanjiro enquanto balançava a cabeça lentamente. Seu irmão compartilhava do mesmo sentimento. Mais veias saltaram na testa de Inosuke enquanto Tanjiro continuava dizendo que ele estava bem e podia descansar um pouco, deixando que ele e os outros fizessem todo o trabalho por ele. Quem esse cara pensa que é? Ah, então Inosuke irrompeu na casa, soltando fumaça pelas orelhas, enquanto Zenitsu permanecia ali, perplexo com a rapidez com que a atitude do assassino mudara, de não querer ajudar de forma alguma a proclamar o que fizera. Seu olhar se voltou para Tanjiro, e depois de alguns instantes, ele virou a cabeça e olhou para Zenitsu e as crianças, fazendo um sinal de positivo com o polegar e um sorriso maroto, enquanto piscava. Os irmãos bufaravam e começaram a rir baixinho quando perceberam que Tanjiro estava provocando a todos com o que dissera. A expressão de Zenitsu também se transformou em um sorriso. Talvez ele não seja tão desatento quanto eu pensava, você é bem inteligente, Tanjiro. O dia passou, o sol percorrendo o céu, até começar a se pôr, lançando um brilho alaranjado sobre as copas das árvores e a casa enquanto terminavam de enterrar a última vítima. No total, conseguiram encontrar 8 pessoas e, em grupo, Tanjiro, Zenitsu e os irmãos ofereceram orações pedindo sorte e felicidade na vida após a morte para cada uma delas, até que todas as vítimas tivessem recebido os cuidados necessários. Enquanto terminavam a última frase, Inosuke soltou um grito de guerra, correu em direção a uma árvore e se atirou contra ela, batendo a cabeça contra o tronco com toda a força. Assim que se levantou, continuou a golpear o crânio contra a árvore, como se estivesse se testando, como se fosse algum tipo de estranho treino. O que ele está fazendo? Perguntou Teruko. Kiyoshi o encarou por um instante antes de fechar os olhos e balançar a cabeça. É melhor não olhar. Teruko rezou novamente antes que o grasnar do corvo de Tanjiro pudesse ser ouvido no céu acima deles, voando em sua direção com outra mensagem para lhes transmitir. Desçam a montanha. Desçam a montanha. Aquele corvo está falando. Shoichi gaguejou, incrédulo. Simplesmente não pense mais. Bem, sigam-me, sigam-me. Sigam os seus de verdade. O corvo continuou falando, circulando acima deles. Tanjiro terminou sua frase com Zenitsu, e os dois se levantaram. Tanjiro pegou a caixa de Nezuko e colocou as alças sobre o ombro enquanto as crianças o seguiam. Inosuke os viu caminhando em direção à trilha na floresta, afastando-se da casa abandonada, e parou de bater a cabeça na árvore, virando-se para encará-los com as mãos cerradas em punhos. Ei! Aonde você vai? Estamos descendo a montanha, respondeu Tanjiro com naturalidade. Nossa batalha ainda não acabou. Não me importa se você é um demônio ou não, eu quero te derrotar. Você deve estar cansado, não é? Vamos descer a montanha. Eka. Eu não estou cansado, você que está cansado. Então ele correu atrás do grupo de 4, como um javali, com o corvo de Tanjiro sobrevoando enquanto se afastava da casa e voltava para a vila onde Tanjiro e Zenitsu se conheceram. Os últimos raios de sol desapareceram no horizonte, e quando chegaram a uma bifurcação na estrada, Zenitsu teve que ser afastado de Shoichi por seus irmãos, pois se recusava a deixar o garoto mais novo. Por fim, Tanjiro teve que intervir, afastando Zenitsu de Shoichi e cortando na lateral do pescoço, deixando-o momentaneamente inconsciente e fazendo cair de braços no chão. Assim que Shoichi se libertou, Teruko e Kiyoshi suspiraram aliviados, antes que o corvo de Tanjiro mergulhasse em direção a eles e grasnasse. Estenda as mãos. Disse Kiyoshi, olhando para o pássaro com desconfiança antes de levantar a sua. Então, o corvo tossiu um pequeno saco rosa amarrado com um barbante, junto com um pouco de saliva. Isso vai espantar os demônios. Você, com a música mariachi, guarde isso no seu coração.
Assim que a sacola foi exposta ao ar livre, o nariz de Tanjir sentiu o cheiro do conteúdo e ele imediatamente tossiu, cobrindo o nariz e a boca, enquanto dava alguns passos para trás. Eca, cheira a glicínia, disse ele por cima da manga. Kiyoshi olhou para cima, confuso sobre o que era a glicínia, e até perguntou a Tanjiro o que era aquilo. A glicínia é uma flor que os demônios detestam. Por isso tive que me afastar de você e tapar o nariz e a boca. Na verdade, consigo entender por que os demônios a odeiam. Tem um cheiro terrível e transmite uma energia horrível, repelente de demônios. Repelente de demônios. Acrescentou o pássaro de Tanjir, simplificando para as crianças. Kiyoshi guardou o saco de glicínias e deu a todos um sorriso de gratidão, assim como seus irmãos. Os três agradeceram por tudo o que fizeram antes de seguirem pelo caminho certo que os levaria de volta à sua aldeia. Cuidem-se, disse Tanjir, acenando para eles enquanto segurava Zenitsu, que estava em coma, com Inosuke continuando a bater a cabeça nas árvores ao fundo. Assim que as crianças partiram, o corvo de Tanjir alçou o voo novamente de seu ombro e planou acima das árvores, permanecendo visível diretamente sobre a trilha na floresta e grasnando mais uma vez para incitar os assassinos a segui-lo. Tanjir carregava Zenitsu nos braços enquanto caminhavam pela outra trilha, seguindo seu corvo, observando Inosuke caminhar de lado para a esquerda enquanto apontava para ele. Enfrente-me. Juro que encontrarei seu ponto fraco e o derrotarei, perdedor. Meu nome não é perdedor. Gritou Tanjir, ficando um pouco irritado com Inosuke. É Kamado Tanjir. Kamaboku Gonpashiro. Vou te derrubar. De quem diabos você está falando? Esse seria você. Não, é outra pessoa. Ah! Zenitsu gritou, acordando assustado e fazendo com que Tanjir e Inosuke dessem um pulo. Podem falar mais alto? O brilho do lírio-aranha azul iluminava o rosto da figura escura enquanto ele observava a flor liberar minúsculas partículas semelhantes a pólen de suas pétalas. Era uma visão fascinante, diferente de tudo que existia no mundo. Tão extraordinária que alguém poderia pensar que a flor não era deste planeta. Ele contemplou a flor por mais alguns instantes antes de retirar o vaso de vidro arredondado da vitrine e colocá-lo de lado. Com a outra mão, segurou delicadamente o caule da flor e a aproximou do rosto. Sempre fora fascinado por flores, achando sua beleza absolutamente deslumbrante. Por isso, sempre mandava criar um jardim especialmente para si, onde quer que fosse no Japão, na Europa ou na América do Norte. E esse jardim era repleto de espécimes que muitos cientistas e pesquisadores do mundo só podiam sonhar em descobrir. Mas esta é especial, mais do que qualquer outra flor, pensou o homem, pegando a flor consigo enquanto se virava e caminhava ao redor de sua mesa na sala de tons escuros. O brilho da flor mal iluminava seus pés, revelando um anel de gosma negra que cobria o chão, as paredes e a borda externa do teto na sala circular. Ele se movia e se mexia como se estivesse vivo, reagindo aos pés negros da figura, estendendo a mão e até mesmo se fundindo a eles em certa medida. Afinal, ele fazia parte dessa gosma negra. Ou seria o contrário? Ele ergueu a outra mão, e a gosma abriu uma passagem acima de uma das estantes do escritório, permitindo que a figura escolhesse um livro dentre vários e o puxasse. Sua cadeira então se moveu para o lado, acompanhando o movimento do chão, enquanto uma rampa escura e sem luz se revelava com a abertura de um alçapão. Em seguida, o homem segurou a flor nos braços enquanto seu corpo se transformava em uma forma negra e amorfa que adentrou o poço e percorreu o corredor, mergulhando cada vez mais fundo na terra em direção a um lugar invisível. Descoberta originalmente no Japão há muito tempo, acreditava-se que fosse uma espécie diferente de lírio-aranha, em comparação com os lírios-aranha vermelhos comuns em todo o Japão. Mas, esse não era o caso. Até certo ponto, a rampa terminava no topo de uma caverna subterrânea, a lama negra estendendo-se até o chão antes de a poça se tornar cinza, revelando a figura do homem, que ainda segurava firmemente o lírio-aranha azul entre os dedos. O lírio-aranha azul é, na verdade, uma simples mutação, um lírio-aranha vermelho contaminado pelos genes da flor original, transformado em uma planta completamente diferente de uma só vez. Seus passos ecoavam pelas paredes da câmara subterrânea enquanto ele caminhava em direção à entrada de uma caverna escura. Ele entrou, iluminado apenas pela luz da flor. Havia silêncio, exceto pelo ocasional pingo d'água que caía no chão vindo de algum lugar na escuridão. A flor original, claro, desapareceu, eu me certifiquei disso.
No entanto, esta flor em particular continua a persistir, crescendo em total isolamento. Porém, sempre houve um porém, o final da câmara o levou a outra caverna subterrânea, maior, completamente repleta de lírios-aranha azuis brilhantes e cintilantes. Seu brilho coletivo preenchia toda a câmara com sua luz azul característica. Havia uma fenda no teto, permitindo que alguns raios de sol entrassem na caverna e a iluminassem um pouco, juntamente com as flores. O homem segurou o lírio-aranha na mão e o deixou cair junto com os outros dentro da câmara, olhando para eles enquanto continuava a pensar nas flores. Por mais que eu tente, simplesmente não consigo replicar, mesmo quando trago do Japão para cultivar aqui, os resultados não são os mesmos. Algo muda na flor, nas sementes, a composição do solo também influencia, e, claro, a luz solar também é necessária. Os olhos do homem se estreitaram antes que ele movesse as mãos da direita para a esquerda. Uma onda de gosma negra, emanada da terra, engolfou o jardim de lírios azuis, sufocando-os e fazendo-os murchar e secar antes de se transformarem em cinzas. Com a luz extinta, a figura negra foi consumida pela escuridão da caverna, restando apenas a luz do sol para iluminá-la. Suas propriedades mutagênicas não são transmitidas. Essas flores eram simplesmente luzes noturnas glorificadas. A figura fez a viagem de volta para a outra câmara e desceu de costas pelo escorregador até o escritório no andar de cima, a alçapão se fechando enquanto empurrava o livro que havia puxado de volta para o lugar. A figura recostou-se na cadeira e repousou as mãos no colo, a vela bruxuleante sobre a mesa apagando-se suavemente com seu sopro. Vou dar mais um pouco de tempo para aquele vira-lata, mas se ele não encontrar mais nenhum espécime vivo da aranha azul do lírio, aí sim, terei que intervir pessoalmente. Já era noite, com a lua cheia brilhando no céu estrelado, e Tanjiro e seus companheiros seguiram seu corvo montanha abaixo, por uma trilha completamente nova, nunca antes percorrida por nenhum dos três. Finalmente, chegaram a um caminho de pedra que serpenteava por um jardim de árvores, algumas delas glicíneas, que causaram náuseas em Tanjiro, obrigando-o a cobrir o nariz e a boca. Ele supôs que as glicíneas haviam sido plantadas ao longo daquele caminho para impedir que demônios chegassem ao fim da estrada de pedra. Suas dúvidas foram sanadas quando chegaram a um complexo residencial murado, cujo portão principal era adornado com um brasão preto que incluía a flor de glicínia em seu desenho. Um brasão de família de glicíneas, murmurou Tanjiro, afastando o braço do rosto assim que se distanciaram o suficiente das glicíneas. Ainda bem que não estavam mais perto, porque era quase insuportável caminhar por essa trilha. Cave. Hora de descansar. Hora de descansar. Exclamou o corvo de Tanjiro, apontando as asas em direção à porta. Como ele está ferido, precisa descansar até se recuperar completamente. Tem certeza de que pode descansar? Quer. Riu o corvo enquanto Tanjiro segurava nas mãos. Vamos comer isso, sugeriu Inosuke, dando um passo em direção a Tanjiro e seu corvo enquanto erguia as mãos, como se estivesse pronto para pular. Antes que qualquer possível refeição de corvo pudesse acontecer, uma das portas de madeira do portão se abriu e uma senhora idosa e baixinha passou por ela para olhar para os dois com um sorriso amigável. Desculpe incomodá-lo tão tarde da noite, disse Tanjiro, enquanto Inosuke observava silenciosamente o momento em que Zenitsu estremecia ao ver a velha com uma expressão aterrorizada. Um monstro. Ei, você! Tanjiro gritou para Zenitsu repreendi-la, mas Inosuke também exigiu a identidade dela da velha senhora em um tom pouco respeitoso. Mantendo seu sorriso acolhedor, ela inclinou a cabeça na direção de Inosuke quando ele se aproximou, reconhecendo os três como caçadores de demônios por suas espadas e uniformes. Tanjiro teve que repreender Inosuke quando o assassino sem camisa puxou o cabelo da mulher enquanto se gabava de sua força, mas novamente a mulher o ignorou e se virou para Tanjiro, apontando para dentro das muralhas. Vão em frente, jovens assassinos. Obrigada, senhorita. Tanjiro lançou um olhar furioso para Zenitsu e Inosuke por seus comentários e ações desrespeitosas antes de entrar primeiro. Os outros dois o seguiram, entrando no jardim, passando pelos portões e adentrando a casa bastante grande localizada dentro dos muros, além do jardim. Parecia incrível, como a propriedade de uma família japonesa rica, o que era perfeitamente lógico, considerando quem era o dono do terreno onde o complexo fora construído.
A mulher, que caminhava de forma surpreendentemente rápida para sua idade, conduziu-os para dentro da casa pela porta da frente e mostrou-lhes o quarto onde ficariam hospedados. Havia roupas extras à espera deles no chão, cuidadosamente dobradas, cada uma diferente da outra. Uma muda de roupa para vocês três, disse a mulher, antes de sair da sala com uma reverência, permitindo que eles se trocassem. Tanjiro agradeceu ao sair, colocando a caixa de Nezuko em um canto do quarto antes de começar a se trocar perto dela. Zenitsu olhou para os dois. Inozuki já estava se despindo a contragosto antes de se virar e começar a se trocar também, um leve rubor surgindo em seu rosto. Após vestirem os kimonos fornecidos, saíram da sala e encontraram a mulher novamente, que os conduziu a uma sala adjacente onde a comida também estava preparada. Os assentos eram dispostos em pequenas mesas enfileiradas, com almofadas de chão combinando. Tem que ser um monstro, Tanjiro. Aquela velha é um monstro. Zenitsu exclamou novamente, com os cabelos em pé. Ela é tão rápida, é assustadora. Ela é um monstro. Um monstro Ga. Tanjiro cerrou o punho direito e golpeou Zenitsu no topo da cabeça, derrubando-o de joelhos enquanto o encarava ameaçadoramente. A mulher os deixou com a comida, e cada assassino sentou-se para admirar a refeição recém-preparada, com Inozuki imediatamente começando a comer com as mãos, fazendo barulhos altos de mastigação e sorver. Ele parou ao perceber que Zenitsu e Tanjiro encaravam com expressões de meio desgosto, o primeiro chegando a dizer para ele usar os hashis como uma pessoa civilizada. Claro, Inozuki não se deu ao trabalho de ouvir. Apenas sorriu e riu de Tanjiro enquanto comia, tentando provocá-lo para algum tipo de competição de comida, mas só se frustrou novamente quando não funcionou. A mulher os conduziu de volta ao quarto onde se trocaram, encontrando 3 futons já preparados para os 3. Após apresentar os locais onde dormiriam, a mulher fez uma reverência. Eu juro, Tanjiro. Aquela mulher, ela é Ari. Zenitsu recebeu outro golpe rápido na cabeça do punho de Tanjiro, enquanto Inozuki pulou em um dos futons e deu um tapa nele com uma das mãos, sorrindo para os outros dois enquanto ria. Quem chegar primeiro, leva. Eu fico com este. Tudo bem. Durma onde quiser. Tanjiro respondeu com um sorriso, sua gentileza apenas irritando Inozuki novamente, que fez uma expressão de ogro. Onde você quer dormir, Zenitsu? Antes que Zenitsu pudesse dizer onde queria dormir, Inozuki o interrompeu com um guincho e atirou um travesseiro diretamente em seu rosto, provavelmente tentando acertar Tanjiro, mas errou o alvo. Tanjiro teve que separar os dois antes que começassem a brigar, quando a porta se abriu e, em um instante, eles estavam sentados em suas camas como se nada tivesse acontecido, a velha senhora com um médico de aparência amigável ao lado dela. Aqui está o médico. Olá, disse ela com um sorriso, antes de colocar a bolsa no chão, agachar-se sobre ela, enfiar a mão dentro e procurar suas ferramentas às apalpadelas. Como não estava ferido, Tanjiro levantou-se do futon e pediu licença para sair do quarto, permitindo que o médico examinasse Zenitsu e Inozuki sem interrupções. Caminhou pelo corredor que haviam percorrido quando chegaram à propriedade e alcançou o jardim da frente, com os olhos fixos no céu noturno e nas estrelas cintilantes. Esta seria uma boa hora para escrever uma carta para Urokudaki Sensei, pensou ela, voltando rapidamente para buscar material de escrita. Assim que conseguiu papel, tinta e um pincel, atravessou a varanda da frente e sentou-se. Trouxe uma mesa para fora e colocou o papel sobre ela. Certificando-se de que não estava amassado e que o pincel tinha tinta suficiente, pensou por alguns instantes e arregaçou a manga direita antes de começar a escrever. Aconteceu algo conosco, Sensei. Quando estávamos na cidade, Nezuko e eu fomos atacados por um par de demônios. Demônios fortes, fortes o suficiente para me levar ao meu limite. Eu quase morri por causa disso. Tanjiro recarregou seu pincel com tinta e bateu a ponta de madeira contra o lábio, antes de continuar com sua carta. Com a ajuda de, acredite ou não, uma demônio amigável chamada Tamayo, ela salvou minha vida usando um soro que ela mesma criou para me transformar em um demônio, como minha irmã. Ela me contou muitas coisas sobre demônios, como existe uma maldição entre eles, relacionada ao seu criador, e como, graças a ela, um de seus assistentes, assim como eu, estamos livres dessa maldição, assim como ela. O único problema agora é que sou um demônio, tenho fome de carne, assim como Nezuko tinha.
Aceitei esse meu novo lado e tenho me esforçado para não cometer nenhum deslize, mas tenho medo, Urokodaki Sensei. Tenho medo de que minha identidade me coloque em perigo, assim como Nezuko. Não quero colocá-la em perigo e, felizmente, por alguma estranha coincidência, também consigo andar ao sol sem me preocupar em morrer. Tanjiro estava ficando sem espaço no papel, então mergulhou o pincel no tinteiro pela última vez e terminou sua carta pedindo ao Urokodaki qualquer conselho ou sugestão que ele pudesse. Terça-feira ele queria garantir a segurança de Nezuko acima de tudo, até mesmo antes da sua própria, e queria saber se havia algo que pudesse fazer com as cartas que lhe foram dadas. Dito isso, ele terminou a carta e a assinou com seu nome, antes de dobrá-la e chamar seu corvo para entregá-la ao seu mestre. Assim que o corvo segurou a carta em suas garras, gravnou alto como de costume e embateu as asas, alçando o voo e voando sobre o muro e as árvores noite adentro. Espero que ele possa me dar algumas respostas, e ele também merece saber o que aconteceu. Agora que a carta havia sido enviada, Tanjiro se levantou e caminhou até a beira do pátio antes de se sentar e deixar as pernas penduradas para fora enquanto contemplava o céu, com as mãos apoiadas nos joelhos. O ar noturno estava fresco em seu rosto, algo que ele havia conseguido apreciar muito mais do que imaginava. Enquanto estava sentado ali, pensando, sua mente vagou de volta para aquela manhã em que ele havia saído correndo da casa de tambores por causa do cheiro de sangue, direto para a luz do sol. Ele não tinha ideia se era manhã ou não, simplesmente correu sem nem considerar as possíveis consequências. Eu fui tão descuidado, eu poderia ter morrido, pensou ele, abaixando a cabeça e balançando-a de um lado para o outro. Eu não sei como ou por que consigo andar no sol agora, mas preciso ser mais cuidadoso daqui para frente. Você precisa sobreviver por Nezuko. Então, outros caçadores de demônios vieram para cá. Tanjiro deu um suspiro ao ouvir a voz feminina repentina, seus cabelos se eriçando por um instante, antes de olhar por cima do ombro e notar que uma jovem havia aparecido do lado de fora da casa, vestindo um kimono semelhante ao seu, só que feminino em vez de masculino. A mulher era pequena, provavelmente mais baixa que Tanjiro se ele estivesse ereto, com olhos compostos de um tom púrpura um tanto grandes. Seus cabelos ondulados na altura dos ombros, com um tom púrpura escuro, emolduravam seu rosto com uma franja que chegava até as orelhas e se elevava levemente. Imediatamente se lembrando de que não podia permitir que outros caçadores de demônios, ou qualquer outra pessoa além de Inosuke e Zenitsu, a quem ele conseguira convencer, soubessem que ele era um demônio a menos que tivessem certeza de que podiam confiar nele, ele rapidamente desviou o olhar para esconder os olhos. Contudo, por aquele breve vislumbre, a jovem pareceu-lhe bela, e ele também notou que suas bochechas estavam levemente coradas. Será que ela bebeu um pouco de saquê? E ela também é uma caçadora de demônios? Imagino que sim, mas, por favor, não pense que eu sou um demônio. Ah, eu te assustei. Desculpe, eu costumo não pensar com tanta clareza depois de um ou dois drinks, disse a jovem, rindo um pouco. Então ele bebeu um pouco, talvez eu esteja a salvo. É melhor eu não mostrar meu rosto, por precaução. Você acabou de chegar? Perguntou a mulher, encostando-se em uma das vigas de sustentação da borda, olhando para Tanjiro sentado enquanto sorria gentilmente. Ah, sim, e não se preocupe em me assustar. Está tudo bem. Ela respondeu, rindo um pouco. Mas sim, meus amigos, eu só vim aqui para descansar e para que vocês possam se curar. Oh, você está bem. Eles devem estar, espero que não tenhamos que ficar por muito tempo. Tanjiro olhou para o céu noturno. A mulher seguiu seu olhar e sorriu gentilmente novamente enquanto observava as estrelas e a lua radiante. Uma brisa suave soprava pelo complexo, o vento farfalhando as folhas das árvores e plantas, enquanto insetos zumbiavam e pássaros cantavam. Esta é minha última noite aqui, apenas um breve descanso antes de partir novamente, disse a mulher, enrolando uma mecha da franja no dedo. No entanto, eu gostaria de poder ficar aqui um pouco mais e ver as estrelas, é lindo, não é? E quase me faz esquecer que existem demônios por aí, colocando pessoas inocentes em perigo. Quase, Tanjiro permaneceu em silêncio enquanto continuava a contemplar as estrelas, deixando sua mente retornar à casa e ao demônio que derrotara dentro de suas paredes, Kyogai. Ele refletiu novamente sobre o que realmente era um demônio, e como mais tarde percebera que o demônio do tambor não se tornara um demônio apenas para matar pessoas ou instilar terror nos humanos.
A maneira como ele questionou Tanjir sobre se ele realmente acreditava no que disse a respeito de sua arte demoníaca de sangue, que era incrível, foi a única pista de que ele precisava para enxergar a alma do ex-humano. Ele queria reconhecimento, ser visto como alguém capaz de realizar algo. E em algum momento de sua vida, ele fora levado a se tornar um demônio como forma de alcançar o reconhecimento que tanto almejava. Sabe, eu já tive uma irmã, HM? Perguntou Tanjir, arriscando um olhar para trás para ver se a mulher ainda contemplava as estrelas, com as mãos na cintura. Você tinha uma irmã? Eu consegui, ela era uma das pessoas mais legais que já conheci, ninguém resistia àquele sorriso contagiante dela, mesmo quando ela tinha um lado mais sério, disse a mulher, fechando os olhos e dando uma risadinha. Ela era maravilhosa. Posso perguntar, o que aconteceu com ela? Ela foi morta por um demônio, uma das luas superiores. O tiro de Tanjir abriu uma rajada, e todo o seu corpo enrijeceu, seus dedos cravando levemente nos joelhos. Uma das luas superiores, a mais forte entre os 12 Kizuki, a mais próxima de Muzan em termos de poder. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo, mas quem quer que fosse aquela mulher, mesmo que tivesse bebido alguns copos de sake ou algo do tipo, a maneira como falava de sua irmã e de sua morte tornava impossível acreditar que estivesse mentindo. Quase instantaneamente, ele sentiu algum tipo de conexão com a mulher. Toda a sua família havia sido assassinada por Muzan, e sua irmã havia sido morta por um de seus 12 Kizuki. E ainda assim, mesmo sendo uma caçadora de demônios como eu, ela sempre teve esse sonho tolo dela. O que era? A mulher deu uma risadinha antes de fechar os olhos e apertar as mãos contra o peito. Lembranças da irmã voltaram à sua mente naquela noite, preenchendo-a com um calor suave. Era como se a irmã estivesse ali com ela, abraçando-a para acalmar seu coração. Ela sonhava que, algum dia, a violência e o sofrimento pudessem acabar, e que demônios e humanos pudessem viver lado a lado. Tanjir sentiu o coração acelerar e apertou os joelhos com mais força ao ouvir tal coisa da mulher. Uma caçadora de demônios que acreditava que demônios e humanos podiam viver juntos em paz. Ela tinha razão, parecia uma bobagem, mas por algum motivo, mesmo sem nunca ter encontrado aquela mulher antes e sem saber muito sobre a irmã dela além do que acabara de ouvir, não lhe parecia bobagem alguma. Na verdade, a sensação era exatamente o oposto. Considerando a experiência de Tanjir com Kyogai na casa do tambor, e até mesmo a breve conversa com a demônio Temari depois que ela foi despedaçada, que lhe mostrou que havia muito mais nos demônios do que aparentava, a ideia não parecia tão absurda. Se houvesse uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que pudesse acender a chama da mudança, então talvez a mudança realmente pudesse acontecer. Não apenas criar uma chama de mudança, mas remover os obstáculos que impediam esse sonho de se tornar realidade. Muzan, e os 12 Kizuki, pensou Tanjir, cerrando os punhos. Se eles se foram, então, talvez, só talvez, às vezes ainda me pergunto como, depois de todo o sofrimento que os demônios causaram, como ela ainda conseguia sorrir e sonhar aquele sonho. Isso me faz pensar porque eu também comecei a acreditar nisso, murmurou a mulher, abrindo os olhos novamente enquanto contemplava as estrelas mais uma vez. Tanjir mordeu levemente o lábio enquanto abaixava a cabeça. As palavras da mulher o fizeram lembrar de sua promessa de transformar Nezuko de volta em sua forma humana original. Ele e aquela mulher haviam se conectado de alguma forma em um nível ainda mais profundo do que ele jamais imaginara. Foi então que ele decidiu não temer mais as consequências. Querendo arriscar, e rezando para que essa caçadora de demônios estivesse bêbada o suficiente para não reconhecer seus olhos como os de um demônio, Tanjir virou completamente a cabeça e olhou diretamente para a mulher, dando-lhe um sorriso caloroso. Não acho que seja um sonho bobo. Na verdade, acho que é um sonho maravilhoso, um que eu consigo entender, disse ela, baixando o olhar para encontrar o dele. O momento da verdade havia chegado e, por uma fração de segundo, o coração de Tanjir disparou. Ele não tinha certeza de como tudo terminaria, mas não havia como voltar atrás. Talvez até mais do que você imagina. Você, disse Tanjir, engolindo em seco, nervoso. Lá vem. Você realmente acha isso? Uma onda de alívio o invadiu e, acreditando estar livre, ele acenou com a cabeça e sorriu mais para a mulher, chegando a fazer um sinal de positivo com o polegar, como mais um símbolo de confirmação. Sim. E sua irmã, ela parece ser uma pessoa absolutamente maravilhosa.
Se eu a tivesse conhecido, não, mesmo sem conhecê-la, acho que também posso acreditar nesse mesmo sonho. Sem que ele soubesse, o coração da mulher foi imediatamente tocado pelas palavras de Tanjir, e seus olhos se arregalaram ligeiramente em surpresa com a sua disposição. Ela manteve as mãos perto do coração e retribuiu com um sorriso gentil. Obrigado. Então ele se afastou, dando alguns passos de volta em direção à entrada da casa, antes de olhar por cima do ombro para Tanjir e fazer uma pequena reverência. Boa noite, boa noite. Tanjir respondeu com sua própria saudação, antes que as mulheres retornassem ao prédio para seus quartos. Em poucos minutos, ele faria o mesmo, voltando para o quarto que dividia com Inosuke e Zenitsu, encontrando-os já em seus futons com expressões vazias no rosto, iluminados pela luz do abajur à esquerda de Inosuke. Como foi? Nós dois temos costelas quebradas, e você também fraturou a clavícula do Inosuke. Inosuke afastou alguns fios de cabelo da testa, revelando um nódulo protuberante de cabelos roxos e vermelhos que se projetava dali e pulsava até com o menor movimento das sobrancelhas. Esse nó dói mais do que minhas costelas ou meu ombro. Ah, me desculpe. Tanjir riu sem jeito enquanto subia em seu futon entre Zenitsu e Inosuke, olhando para o teto junto com eles enquanto esperavam o sono chegar. Ei, é melhor você se desculpar também. Isso dói muito, sabia? Zenitsu murmurou, insinuando que se referia a Inosuke. Apanhar desse jeito. Peça desculpas. Eu vou passar. Peça desculpas. Eu vou passar. Diga logo que sente muito. Gritou Tanjir, enquanto Inosuke franzia a testa e se recusava a dizer qualquer coisa. Zenitsu estalou os dentes e recostou-se, olhando na direção de Inosuke enquanto também franzia a testa. Se você continuar assim, não vamos mais comer com você. Disse Inosuke, virando a cabeça e olhando para Tanjiro e Zenitsu. Qual o problema? As refeições sempre ficam mais gostosas quando comidas juntas, sabia? Respondeu Zenitsu, e Tanjiro concordou, olhando para Inosuke. Eles machucaram a cabeça ou algo assim. Quem é você para falar? Eles ouviram passos do lado de fora do quarto, logo seguidos pela voz da velha falando com eles através das paredes de papel, sua sombra visível através delas. Ela perguntou se precisavam de alguma coisa, e Tanjir teve que gritar com Zenitsu novamente quando ele chamou o bondoso velho de monstro pela terceira vez naquela noite. Assim que ele saiu, os três olharam novamente para o teto, e a questão da relação entre o emblema da flor de Glicínia e o corpo de exterminadores de demônios foi levantada. Se bem me lembro, segundo o Corvo, esta casa com o brasão da família da Glicínia pertence a uma família que foi resgatada por caçadores de demônios no passado, disse Tanjir, tocando o queixo. É por isso que eles cuidam das pessoas de graça se elas forem caçadores de demônios. Mas eu nunca imaginei que fossem tão generosos. Qual o tamanho do corpo de um caçador de demônios? Perguntou Inosuke, movendo os braços para baixo da cabeça para que pudesse apoiá-los nas costas. Já que você mencionou isso, Inosuke, por que você se juntou ao corpo de fuzileiros navais? Você tinha razão, não tinha. Um membro do corpo de extermínio de demônios invadiu minha montanha, então competimos para ver quem era o mais forte, e eu peguei a espada dele. A explicação prática de Inosuke deixou Tanjiro e Zenitsu olhando para ele incrédulos e com pena da pobre alma que teve o azar de encontrar Inosuke no deserto. Eles tinham certeza de que o coitado devia ter ficado traumatizado depois disso. E então ouvi dizer que existia algo chamado seleção final e que demônios existem. Então é por isso que você se juntou ao corpo de extermínio de demônios? E olha só, você e eu crescemos nas montanhas, né? Disse Tanjiro com um sorriso. Ei, não se meta comigo. Retrucou Inosuke, antes de estender a mão e colocar sua máscara de cabeça de javali. Eu não tenho pais nem irmãos. Testar minha força contra outras criaturas vivas é meu único prazer. Entendo, respondeu Tanjiro, sentindo uma pontada de dor. Você e eu somos mais parecidos do que você pensa. 1 minuto ou 2 de silêncio pairou no quarto antes de Zenitsu suspirar e se sentar, puxando os cobertores do futon para o colo enquanto olhava para a caixa de Nezuko repousando no canto inativo. Tanjiro, ninguém mais está perguntando, então eu mesmo perguntarei. Por que você está viajando com um demônio, e como você se tornou um demônio? Perguntou ele, olhando para Tanjiro, que ficou um pouco surpreso com suas palavras.
Inosuke não disse nada, mas estava claramente ouvindo enquanto Tanjiro se sentava e sorria para Zenitsu. Você sabia disso e mesmo assim protegeu a caixa, né? Você é um cara muito legal, sabia? Obrigado. Zenitsu não estava preparado para os elogios e se abraçou, junto com seu travesseiro, rolando enquanto insistia que Tanjiro não lhe devia nada daquilo. Tanjiro apontou para o próprio nariz e explicou a Zenitsu que sabia desde o início que ele era uma boa pessoa, mesmo que às vezes fosse covarde. Claro, ele não mencionou isso. Nezuko então começou a mover a porta de sua caixa por dentro. Os sons fizeram Zenitsu pular de pé e olhar fixamente para a caixa. Ei! Ele está tentando sair. Ele está tentando sair. Ei, está tudo bem, disse Tanjiro para tranquilizar seu amigo apavorado. Confie em mim, vai ficar tudo bem. Como você pode ter tanta certeza? A única resposta de Tanjiro foi sorrir para Zenitsu, antes de voltar sua atenção para a caixa, já que a porta também estava se movendo e rangendo por dentro. Veja, Zenitsu, o demônio naquela caixa não é um demônio normal, na verdade é minha irmãzinha, Nezuko. Zenitsu gaguejou, olhando para ele incrédulo. Por que sua irmãzinha? Toda a nossa família foi morta por um demônio há mais de 2 anos, só eu e ela sobrevivemos, e Nezuko se tornou um demônio, disse Tanjiro, seu sorriso vacilando um pouco enquanto memórias dolorosas ressurgiam. O sangue. Os corpos de sua família e o abraço protetor de Nezuko em volta do irmão mais novo na neve. O choque de Zenitsu foi substituído por genuína surpresa quando sua expressão se normalizou, seu olhar se voltou para Tanjiro e ele se afastou da caixa. Toda a sua família morreu, e apenas ele e sua irmã sobreviveram. Viver é uma coisa, mas ver a única família que lhe restava se tornar a mesma que os matou era o oposto, e possivelmente pior. Quando eu treinei para me tornar um espadachim, Nezuko dormiu durante os 2 anos inteiros de treinamento, período em que meu mestre lançou um feitiço sobre ela, dizendo que todos os humanos fazem parte de sua família e que ela deve protegê-los. E você? Perguntou Zenitsu, sentando-se em silêncio e levando a situação muito mais a sério. Você não era um demônio originalmente, era. Como você se tornou um, bem, você sabe. Fomos atacados na cidade, quando encontrei uma espécie de amiga. Tanjiro se apoiou nas mãos e encarou o teto, seu sorriso agora desaparecido, enquanto as memórias que ainda guardava daquela época substituíam as do passado distante. Era outro demônio e sua assistente, ela era uma médica que tratava humanos. Realmente. Falando sério. Ela modificou o próprio corpo e o da sua assistente de forma que elas só precisassem de uma amostra de sangue ocasional dos pacientes para sobreviver. É incrível pensar nisso, para dizer o mínimo. É também para ela que estou coletando amostras de sangue, porque ela vai trabalhar em uma cura para minha irmã, uma cura que pode transformá-la de volta em um ser humano. Zenitsu ficou atônito ao ouvir tudo aquilo de Tanjiro. Inosuke, ainda em silêncio, virou a cabeça na direção deles enquanto também ouvia e, pela primeira vez, prestou atenção, além de ter bom senso suficiente para não interromper. E você? Quando eles nos atacaram, eu fiquei ferido, muito gravemente, segundo o que a demônio disse. Ela disse que eu quase morri, continuou Tanjiro, olhando para suas mãos ásperas. Não me lembro muito bem de tudo o que aconteceu depois da batalha, mas, pelo que ela disse, eu sabia que ela não estava mentindo para mim. Sobre? Ela concordou em se tornar um demônio e ter uma segunda chance para ajudar Nezuko a se curar. E então ela me deu um soro que havia feito, o mesmo que transformou sua assistente em um demônio e salvou minha vida. Tanjiro olhou para Zenitsu enquanto esfregava a mão, dando-lhe outro sorriso caloroso, repleto de felicidade e gratidão pelo demônio de quem estava falando. Graças a ela, eu consegui sobreviver e continuar minha busca para curar Nezuko. Tem sido difícil me adaptar, mas eu me saí muito bem. E agora, de alguma forma, eu também consigo suportar o sol, não vou me queimar. Isso é ótimo, mas já chega. Nezuko, você pode ir agora. Está bem. O olhar de Zenitsu voltou-se para a caixa assim que os arranhões cessaram, e lentamente a porta da caixa se abriu para fora, por dentro. Normalmente, ele ficaria apavorado com a ideia de ver um demônio cara a cara, mas depois de passar um tempo com Tanjiro e ouvir sobre sua irmã e partes de sua vida, o terror que normalmente sentiria havia desaparecido. A porta rangeu ao abrir e uma pequena mão emergiu da caixa, seguida pela Nezuko encolhida que saiu rastejando e olhou para eles.
O coração de Zenitsu parou por um instante e seus olhos se arregalaram. Nezuko saiu completamente da caixa e, depois que se levantou, eles a viram crescer de volta ao seu tamanho normal, seus olhos rosados fitando-os docemente. Gaak! Exclamou Zenitsu, boquiaberto. Inozuki até olhou surpreso para a adorável irmãzinha de Tanjiro, antes de virar a cabeça para cima, esticar os braços para os lados e apoiá-los no futon e no chão do quarto. Pensar demais para mim, murmurou ele, antes de adormecer uma fração de segundo depois. Tanjiro, a sala iluminou-se um pouco ao redor de Zenitsu e Tanjiro olhou para o amigo, cujo corpo começou a emitir pequenas faíscas de eletricidade enquanto seu comportamento mudava completamente. Zenitsu? Desde quando você ia me dizer que sua irmã era tão adorável? Exigiu ele, com os olhos faiscando e a expressão mortal. A eletricidade continuava a crepitar ao seu redor enquanto ele empunhava sua espada e a desembainhava, o coração de Tanjiro disparado enquanto dava um pequeno passo para longe do assassino de cabelos amarelos. Zenitsu, se acalme, se acalme. Devolvam-me todo o sangue que derramei. Sintam a minha fúria. Fim do capítulo 5.